então alguém lhes disser: ali está o Cristo. Se então alguém lhes disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos, ou até os escolhidos. A paz do Senhor, que é irmão Felipe. Estou aqui mais uma vez com vocês para estarmos refletindo um pouco na palavra de Deus. Se alguém tem visto o nosso canal, curta, compartilhe, deixe um comentário se assim sentir à vontade, divulgue, né? Isso vai estar nos incentivando a estar trazendo mais vídeos. Isso vai estar nos motivando a pesquisar melhor e a trazer um comentário mais refinado da palavra de Deus, quando isso vai nos incentivar de todas as formas, ok? Hoje nós vamos meditar sobre os falsos cristos. Jesus, quando começa a falar o sermão profético, é ministrado, e quando ele dá início, lá no versículo 4, a primeira observação que Jesus faz é para a gente tomar cuidado quanto ao engano religioso, ou engano dos falsos cristos. E ele começa dizendo: cuidado que ninguém os engane, tenham cuidado, sejam vigilantes, sejam sábios, não caiam no conto do vigário, né? Pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, muitos virão no nome de Jesus dizendo que é Jesus, ou não dirão que é Jesus, mas dirão que eles são o Cristo, né? E a gente contempla na história que muitos nos últimos dias têm surgido com essa nomenclatura, né? Com essa postura messiânica. Muitas das vezes ele não diz que é Jesus, porque ele sabe que Jesus já é um personagem histórico, já gravado na história. Então ele vem com seu próprio nome. Ele não vem dizer eu sou Jesus, ele vem dizendo eu sou Joaquim, eu sou Manuel. Mas ele vai dizendo, eu sou o Messias. Eu sou aquele que a palavra prometeu que haveria de vir. Isso tem trazido muita expectativa no coração dos judeus. Recentemente até apareceu um lá em que gerou-se uma especulação a respeito dele, né? Na época lá de Gamaliel fez essa observação. Olha, surgiu aí um Judas dizendo e muitos pensaram, mas depois ele foi morto, foi disperso, né? Então levou muitos ao deserto. Gamaliel fez essa observação, né? Ele pontou 2 exemplos lá de pessoas que surgiram, que pareceram ser o Messias, mas que não eram, e que enganou a muitos, né? E Jesus já advertiu: enganarão a muitos, né? Enganarão a muitos. Na parábola onde Jesus fala sobre os ladrões e salteadores, né? Ele traz alusão a isso. Ele fala todos que vieram antes de mim, porque antes de Jesus, muitas pessoas apareceram de forma proeminente e que os pessoal pensaram que era o Messias, né? Jesus falou: mas as minhas ovelhas conhecem minha voz, né? Por isso aqui no versículo 24, Jesus vai dizer que se possível for. Esse se possível vem justamente trazer a ideia de que não é possível. Porque o Espírito Santo, né, e a palavra de Deus já vem
nos dando as diretrizes e as orientações para que nós não venhamos a ser conduzidos por esses falsos cristos. Mas infelizmente muitas pessoas têm caído. Jesus falou: enganarão a muitos. Por que ele falou enganarão a muitos? Porque ele disse que depois dele ainda surgiriam falsos cristos. Ou seja, não surgiu antes apenas os ladrões salteadores, como ele falou, que vieram antes, mas surgirão depois muitas pessoas, né? Mas no versículo 20, ainda no decorrer ainda do versículo, depois do versículo 4, Jesus vai falar sobre no versículo 11, ele vai dizer: e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Então ele vai falar sobre o engano religioso de muitos homens com poderes, né, com sinais, com maravilhas, né? E muitas pessoas irão comprar a ideia desses homens, né? A gente tem uma ideia de um líder que criou uma comunidade, e essa comunidade ela foi até uma comunidade, esse líder carismático, muito popular, né? Que isso é uma das marcas dos falsos profetas, é o carisma, né? Eles são carismáticos, eles são pessoas que sabem chegar em qualquer lugar, são pessoas que têm o bom, todo mundo olha para eles de forma a gostar deles, né? Foi bem assim com Jesus, não. Muitos pobres seguiram Jesus. Alguns ricos ficavam de longe, né? Alguns doutores que tinham apreço por Jesus não declaravam com medo de ser expulsos. E os grandes líderes nem olhavam para Jesus, né? Os grandes líderes lá nem queriam saber de Jesus, né? Pelo contrário, eles se opunham a Jesus e se opuseram de tal forma até que Jesus foi crucificado. Mas os falsos profetas não são assim. Eles são muito carismáticos. Eles são muito ludibriadores. Uma das características da mentira é justamente isso. A mentira, ela é muito bem elaborada, ao passo que a verdade é muito simples. E a verdade é tão simples que acaba que a verdade passa por mentira. E a mentira é tão elaborada, é tão complexa, que muitas das vezes a mentira passa por verdade. E quando eu falo de mentira, eu não estou falando de mentirinha. Sabe aquela célebre frase que as crianças falam, né? É de mentirinha. Eu não falo de uma mentira que alguém com a criança conta porque está com medo de apanhar dos pais ou está com medo de que algo aconteça. Eu estou falando de um trabalho árduo de engano elaborado pelo enganador das nações, que é Satanás. É algo muito bem elaborado que passa por verdade, porque a mentira tem essa característica também. Ela procura ser a verdade. Ela procura que as pessoas acreditem nela, porque as pessoas automaticamente elas só acreditarão em algo se algo for verdade. Só a verdade tem credibilidade de ser acreditada, de ser recebida por fé. Mas por que então a mentira ela é recebida por fé? Por que a mentira então ela adquire essa credibilidade? Porque essa é uma das características da mentira, passar-se por verdade. Mas como é que a gente discerne a mentira da verdade? É que a mentira, ao passo do tempo, ao ser confrontada, ao ser confrontada, ao ser encurralada contra a parede, ao ser questionada, ela não persiste, ela não dura, ela não se sustenta por muito tempo. Ela tenta se sustentar, ela arranja alguns argumentos, mas ela não se sustenta por muito tempo. Mas a verdade,
É diferente. Quanto mais você confronta a verdade, quanto mais você encurrala, questiona, duvida dela, mais clara, mais forte, mais elucidativa ela se torna. É diferente, a verdade se sustenta diante das questões, mas a mentira, ela não se sustenta diante das questões. Por isso que na Bíblia fala o seguinte: na tua luz veremos a luz. Porque a verdade, ela se sustenta, porque ela tem um suporte que o próprio Deus concede a ela. Então muitos falsos profetas virão e enganarão a muitos. Eles trarão muitos argumentos, eles trarão sinais. Uma das características do falso profeta, da besta, né? Que é uma das bestas que virão para enganar o mundo. Vamos ler lá sobre isso? Olha aqui, Apocalipse 13, 11. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres, como cordeiro, mas que falava como dragão. Veja que a besta, veja aqui a questão da mentira. Como cordeiro, ou seja, algo parecendo cordeiro. Parecendo cordeiro. Mas falava como dragão. Ou seja, falava com arrogância, né? Ela falava com... Quer ver, ó? Ela falava com arrogância, de forma, né, autoritativa. Mas ela vinha mansa, como um cordeiro. Vê que a mentira é algo que quer se passar pela verdade. Então exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Ou seja, este falso profeta, que eu falei, um dos falsos profetas, né? Mas esse será o falso profeta. Esse não será um, esse será o, né? Mas vê que este falso profeta, ele é o falso profeta, porque diferente dos outros, esse além de ser um enganador, como os outros, esse tem o aval, ou seja, ele tem a aprovação do imperador que vai estar governando o mundo nessa época, que será o anticristo. Esse governador, que vai estar governando o mundo por esse período de 7 anos, ele vai conferir autoridade. Veja o versículo 12 que diz: exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela. Quando a gente prega a palavra, a gente fala em nome de Jesus, porque fomos imbuídos de autoridade de Jesus. Ele nos deu autoridade e falou: ide pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem em meu nome: expulsarão os demônios, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou escorpiões, pisarão em serpentes e escorpiões, se beber alguma bebida mortífera, alguma coisa mortífera comer, né, mal algum lhe sucederá, né? É o que diz o versículo, né? Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Ou seja, Jesus nos encheu dessa autoridade. Assim também o anticristo vai encher o seu representante de autoridade. E o dragão, ou seja, Satanás, vai revesti-lo de poder do inferno, para que ele possa operar sinais. Então ele não simplesmente, ele será, como se diz, um arauto do anticristo. Ok? Ele vai estar indo adiante dele. Então, cheio dessa autoridade, ele vai fazer com que as pessoas venham crer
nessa besta. E ele vai exercer não só uma autoridade de dizer vocês têm que adorar. Não, ele vai convencer as pessoas de que aquilo está certo. Lembre-se que ele vem como cordeiro. Ou seja, ele vem com argumento de mentira para tentar convencer as pessoas de que ele é o verdadeiro Elias, né? Porque dizem que o Elias precederá o Messias. Ou seja, tem que vir um profeta. Então o profeta sempre vem antes do Messias. Então virá ele como Elias. Então, como Elias, ele vai fazer até fogo cair do céu. O que vai lembrar as pessoas lá de Reis 18, onde Elias orou e fogo caiu do céu, validando que ele era o representante legal de Deus e validando que Deus é quem deveria ser adorado e não Baal. Assim, ele vai estar validando que é o anticristo que deve ser seguido e não o Cristo, né? E versículo 13: realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que ele foi permitido realizar em nome da primeira besta, mais uma vez frisando que ele tinha a autoridade e o aval da primeira besta, e automaticamente o dragão, que é Satanás, estava operando sinais de engano por meio dele. Por causa dos sinais que ele foi permitido realizar em nome da primeira besta, ele enganou. Então ele conseguiu enganar os habitantes da terra. Então ele convenceu que ele realmente era o Elias e que o anticristo realmente era o tão esperado Messias. E como eu disse, ele tem um nome. Ele não precisa de usar o nome de Jesus. Assim como muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, Reverendo Mu, a criadora da igreja do Raio do Oriente, né? Da seita, né? Do Raio do Oriente, e várias outras, o criador dos Mormons também, né? Também foi um homem que também, ele usou seu próprio nome, ele não disse eu sou Jesus. Não, Jesus foi a revelação para o Oriente Médio, e eu sou a revelação de Deus para cá. Ou seja, ele não disse que era Jesus, mas ele pegou a mesma autoridade de Jesus sobre a sua vida e se colocou como Jesus. Quando nós saímos para pregar a palavra de Deus em nome de Jesus, conforme Marcos capítulo 16, que eu terminei de ler, nós saímos em nome de Jesus, como o falso profeta sairá em nome da besta, mas nós não pegamos a autoridade de Jesus e nos igualamos a Jesus, dizendo que nós somos Jesus. Não. Nós não somos a cabeça, nós somos o corpo. Mas este será uma coisa que o anticristo vai fazer. Ele não vai dizer que é Jesus, mas ele vai se passar pela mesma autoridade de Jesus. Ele vai se colocar como o verdadeiro Deus, como o verdadeiro Messias, né? Jesus não será o Messias, ele será o Messias. Ele será para enganar as pessoas. Ok? Então, em nome dessa besta, desse governador, ele vai mandar fazer uma imagem para que esse governador, uma imagem de adoração para esse governador, né? Esse governador, ele virá igual os imperadores de Roma, né? Ele quererá ser adorado, então ele terá uma imagem para ser adorado.
né? Só que aqui o versículo 15 diz: foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Então essa imagem, a Bíblia diz que foi dado poder para dar fôlego. Fôlego se refere à questão de espírito, a espírito, e não a uma questão mecânica. Não será um robô, não será truque de mágica e nem será robô. Será realmente um ser. Então, essa afirmação que eu falo, que foi lhe dado fôlego, a expressão fôlego, quando a Bíblia usa lá em Gênesis, se refere a fôlego de vida, ao espírito. Certamente um espírito de demônio, né, se apossará da imagem e esse espírito vai falar, né? É o que o versículo fala aqui. Essa referência, né, eu estou usando a Bíblia de estudo de Genebra e estou usando a NVI, onde fala fôlego, foi concedido fôlego, né? A estudo de Genebra fala foi comunicado fôlego e a NVI fala que foi lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta. Então, ou seja, penso eu que se refere a um espírito, não a um truque de mágica, não a ilusionismo, não a um robô. Essa imagem não será um robô, não será uma computação. Eu penso que será algo real, de forma que será uma imagem mesmo de verdade, porque ela trará engano. Ela trará engano. E quando as pessoas... Então, será uma imagem de verdade, porque trará engano. As pessoas vão se enganar. Elas vão realmente se enganar. Não será não será não será uma animação computadorizada. As pessoas vão ver que realmente é um ser, uma estátua, e a questão dele dar vida a essa estátua, conceder poder para essa estátua ser reanimada, isso vai fazer com que as pessoas aumente a credibilidade dele diante das pessoas, né? E aí, o que essa estátua falar, as pessoas vão acatar. E aí foi dito que essa estátua vai falar o seguinte: ela vai falar para que todas as pessoas que se recusem a adorar a ela, né, sejam mortos, né? Também obrigou todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, a receber certa marca na mão direita ou na testa. Assim que esse ser conceder vida, esse profeta, falso profeta, conceder vida à imagem, ele vai ser revestido por uma autoridade tão forte que o que ele falar vai ser lei automaticamente. E essa imagem vai falar que deve ser morto quem não adorar ela. Então esse homem imbuído dessa autoridade, ele vai sair, então, marcando e as pessoas com esse sinal da besta. Então, ou seja, a gente vai perceber que este acontecimento acontecerá. Mas por que esse acontecimento vai ter que acontecer antes dele dar essa vida, essa imagem? Porque ele tem que se igualar ao profeta do Deus verdadeiro. E somente o Deus verdadeiro dá vida. Somente Jesus ressuscitou os mortos. Somente Jesus ressuscitou os mortos. Né? Quando fala sobre a besta que saiu do mar, né? Aqui, uma das cabeças da besta, versículo 3, parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhoso e seguiu a besta. Ou seja,
esse acontecimento, esse incidente, essa ferida mortal, já vai chamar as pessoas à autoridade, as pessoas a se simpatizarem com esse imperador, né? Aí, quando o profeta chegar e conceder vida em nome do imperador, ele conceder vida a uma imagem, as pessoas vão falar, quem é semelhante a esse cara? Se ele consegue fazer com que algo que não tem vida, algo feito de barro, feito pela mão do homem, algo viva, somente Deus pode fazer isso. E com isso ele vai conseguir enganar uma grande massa. E ele vai ser então revestido de uma grande autoridade, de forma que o que esta imagem falar, o que esse profeta falar, vai se tornar lei automaticamente. Então, em nome dessa autoridade, é que ele vai instituir o tão famoso carimbo da besta. Ok? Então, voltando lá para o nosso Mateus, capítulo 24, versículo que a gente estava lendo, né? O versículo 23, né? Diz: se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Mas Jesus, ele fala, né? Depois de falar sobre os falsos profetas, né? Sobre o falso Cristo, ele diz que muitas pessoas acreditarão. Mas não foi só na época não será só na época em que virá o anticristo. Isso será também nos dias atuais, né? Muitos falsos cristos têm surgido. E Jesus fala que a gente não deve dar ouvido. Por que a gente não deve dar ouvido? Para que a gente não se perca no engano. E poderá ser que, ao a gente se perder no engano, não terá tempo para a gente voltar. Se é que a gente conseguirá voltar. Porque a gente vai estar tão enganado por aquele engano, que a gente, para cair a ficha e voltar ao arrependimento, de voltar para o Cristo verdadeiro, muitos ficarão presos. E ficarão presos mesmo neste engano. Porque rejeitaram o conhecimento da verdade, então serão presos nesse engano. Por isso Jesus disse que, se possível for, enganaria até os eleitos. Mas os eleitos terão esse discernimento. Como disse lá o apóstolo Paulo, o que é espiritual discerne tudo, mas de ninguém é discernido. E o versículo 24 diz: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Fora a questão do anticristo e do falso profeta, haverá muitos falsos profetas e muitos falsos cristos. E esses muitos falsos cristos vão ter um poder de enganar a muitos para tirar essas pessoas do caminho. A gente sabe que depois de Cristo, Maomé surgiu, né? Ele surgiu então como um desses falsos profetas. E ele enganou a muitos, e engana até hoje com seus discursos, com seu Alcorão, né? Levando as pessoas a adorarem ao Deus Lua, né? Ao Deus Alá, que eles dizem que é o mesmo nosso Deus. Talvez em árabe, não sei a expressão, eu não conheço de árabe, mas talvez em árabe a expressão Alá significa a mesma expressão que nós usamos para Deus, mas não quer dizer, mas a adoração deles não é ao nosso Deus, porque o nosso Deus não é como o Deus das Sagradas Escrituras. Ele é um Deus que veio salvar e não destruir. Ele é justo em sua justiça, né? Mas ele não cria homens bomba. Ele cria mártires pela causa dele, mas não homens bombas. Nós não destruímos, nós não matamos as pessoas para ganhar as pessoas para Jesus. Não quero entrar no mérito da questão. Não é minha intenção falar sobre muçulmanos, sobre islamismo, não. Eu estou falando sobre os falsos profetas, né? E depois disso surgiu muitos falsos profetas, como nós já falamos, e muitos falsos cristos. Falamos aqui também, alguns exemplos já demos sobre os falsos cristos. E esses homens realizaram sinais. Se você procurar na comunidade deles,
você vai ver muitas pessoas sendo curadas, muitas pessoas recebendo muitas coisas. Isso é um engano que acontece, dentro do meio católico, né? Onde muitas pessoas são curadas, onde muitas pessoas são curadas ali também, né? Como aqueles sinais que ocorreram em Fátima, né? Quem pode dizer que aquelas pessoas não foram curadas? Quem pode dizer que não? Semelhantemente, em muitos segmentos, muitos sinais acontecem. Quem pode dizer que esses sinais não são verdadeiros? Acontecem muitos sinais de mentira ali, acontece. Mas quem pode dizer que não acontecem sinais de verdade ali? Mas são de Deus? Só porque um sinal acontece, alguém é curado, é de Deus? Isso é o suficiente? A Bíblia diz que o suficiente é caminhar pela verdade e não pelo engano. É caminhar pela palavra de Deus e não pelo engano. Isso é que é o suficiente. É andar pela verdade. Mas como nós aprendemos aqui, o diabo engana. Aqueles profetas de Baal, eles só toparam aquele desafio com Elias porque eles sabiam que eles poderiam fazer esse engano. Veja os homens que resistiram a Moisés, eles também sabiam que poderiam provocar algum engano, fazer alguma magia. Mas foi até certo limite em que eles tiveram que parar e dizer, não podemos mais. Esse aí é só Deus, né? Existe um certo limite. Foi um limite que Deus impôs. Mas o falso profeta, ele será dado muita autoridade para enganar as pessoas. Por que ele vai ser dado essa autoridade? Porque a palavra de Deus diz que aquele que não crê na verdade virá a operação do erro e ele vai crer na operação do erro. E isso é uma coisa automática. Se você não crê na verdade, automaticamente você está crendo na mentira. Ok? Vamos parar aqui um pouco. Nosso vídeo se alongou, são 32 minutos, né? Eu gostaria que você ouvisse, meditasse e compartilhasse. Esse vídeo eu vou ver se eu coloco ele também no YouTube, no Facebook, né? No canal que eu tenho lá. O canal lá é Um Cristão. Procure lá, Um Cristão. Vou ver se eu ponho o link dele aqui no canal do Facebook. É a página, né? Para que vocês possam estar me seguindo lá também. Eu comecei agora essa página. Me ajudem lá. E me ajude aqui também no YouTube. Ok? Orando. É a primeira coisa que eu peço. Segundo, curtindo. E terceiro, se inscrevendo no canal se você não é inscrito. E quarto, compartilhando. Fique com Deus. A paz do Senhor.